vez é eu mesmo, viu? Semana passada, o pastor falou na devocional que era eu, e era o Henrique. Meu coração foi a 150 por hora. Só que, não, meu irmão, era o Henrique. Aí eu falei, Juliane não estava sabendo. Mas o coração tá bom, pastor. Hoje eu chego até aqui com um coração bom, foi um bom teste. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o incomparável amor de Jesus. É uma mensagem que já tinha um tempo que ela tem sido construída, que eu tenho recebido alguns momentos e tenho marcado na cabeça, porque eu não sou muito bom para ficar escrevendo não. Eu vou juntando, e essa semana eu consegui finalizar. Foi quando o pastor também me passou essa responsabilidade. E eu quero compartilhar o texto com vocês lá em João 21, versículo 1, que conta a história de quando Jesus foi até a praia encontrar 7 discípulos. O pastor, quando estava falando aqui, ele já disse no começo que Jesus teve outros 2 momentos que ele se encontra com os discípulos, onde eles estavam trancados dentro de casas, e Jesus vai até eles. E eu vou contar do terceiro encontro aqui, quando Jesus vai até a praia. Então vamos lá, João 21 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que ele era. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis assim. E fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas em cima de peixes, e havia também pão. Disseram-lhe Jesus: traz-lhes alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 53 grandes peixes. E não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus e tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era nesta terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, sentados mesmo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo a direção da Tua palavra, Deus, pedindo que o Senhor venha com o Teu poder, Deus, falar através das nossas vidas. Que o Senhor possa me usar, e que cada coração aqui nessa noite, Deus, esteja aberto, Pai, aberto, pronto para receber, como a terra boa que recebe a semente, e que ela venha brotar, Pai Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor fale poderosamente com cada pessoa aqui, Pai, ao ponto, Deus, de multiplicar essa palavra, ó Deus, aonde estiverem, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui com vocês, meus amados, uma espécie de um filme. Um filme que, quando você começa a assistir ele, no início, o narrador ou o personagem principal,
na verdade, ele já está no fim. Ele está lá no fim e ele começa a contar para você como que aquele momento chegou até aquele dia. Vocês já viram um filme assim? Ele começa a contar a história. Olha, você sabe como isso começou? Eu vou contar para vocês. E a história foi mais ou menos assim. Ele volta lá no passado e começa a contar até chegar naquele momento. E eu quero fazer isso com vocês até chegar o momento que aqueles homens foram parar na praia para pescar. Irmãos, eu não vou, são tantos os momentos, não dá para poder em 1 hora, em 40 minutos, tentar conseguir extrair de todos os textos para poder chegar naquele momento. Mas algumas partes eu selecionei aqui e eu quero compartilhar com vocês. Para dizer por quê? Para tentarmos entender por que aqueles discípulos estavam ali na praia, entristecidos. E se você pegar alguns livros, os escritores chamam de Pedro caído. Pedro estava caído, triste. Eles estavam passando por um momento de uma profundidade do que aconteceu com eles, que eles se retiram daquilo que Deus tinha colocado para a vida deles, para fazer aquilo que eles eram acostumados a fazer antes. E é tão sério esse momento ali naquele lugar da praia, que Pedro chega ao ponto de ficar até despido. Algumas traduções dizem nu. Talvez na sua, quando eu estava lendo, estava dizendo que Pedro estava nu. E algumas dizem que ele estava despido. E despido seria um traje que se usa por baixo da roupa que eles utilizavam. Mas de qualquer forma, nenhuma dessas duas formas era o normal para um judeu ou para uma pessoa que era muito conhecida. E ele chega ao ponto de ficar nu e pescar, ir para o barco. E 200 côvados dá uma distância de aproximadamente 96 metros. Não é longe 96 metros, eu consigo ver 96 metros uma pessoa ali. E ele não estava nem preocupado mais com isso. Se alguém pudesse passar lá na praia e ver do jeito que ele estava, naquele barco, naquele lugar. Isso tudo é por conta de um sentimento, de uma tristeza, de algo que o abalou tão profundamente que ele não está nem mais aí com nada. Ele não jogou nem a toalha fora, ele jogou foi tudo. Ele jogou a roupa, jogou foi tudo. E ele vai pescar. E quando ele vai pescar, o que os outros dizem? Eu vou com você. E eles foram e voltaram a pescar. E Jesus tem um encontro com eles. Mas o que é interessante, né? Chegar nisso tudo, chegar nesse problema, chegar a causa disso tudo. Vocês imaginem, amados, 3 anos andando com Jesus, dando gargalhadas com o Senhor, vendo Jesus curar, fazer milagres, 3 anos comendo com Ele, acordando com Ele, bebendo com Ele. Que vida maravilhosa, aprendendo com tanta sabedoria ali diante deles, o próprio Deus encarnado ali diante deles, e eles vivendo o que estavam vivendo, dos seus dias gloriosos junto com o Mestre. Foram separados para andar junto com o Senhor, desfrutaram da presença do Altíssimo, desfrutaram ali do que tinha de melhor, desfrutaram de tudo aquilo que todo mundo um dia espera, todo mundo quer, a presença do Senhor. Eles tinham ali o tempo inteiro. E aí, um dia, as coisas acontecem de uma forma tão abrupta, de uma forma tão terrível, que eles sofrem, são impactados
impactados de uma forma que nós somos humanos, nós recebemos as informações, as notícias, recebemos as notícias ruins de uma forma que elas nos impactam, por mais sabedoria ou experiência que a gente possa ter. Quando alguém conta alguma coisa para você, não que você viu, mas quando alguém conta alguma coisa para você, você se compadece ou você se entristece porque aquilo dali foi difícil. E quando você vê? E quando é com alguém que você ama, o impacto é maior ainda. Aqueles homens estavam vivendo isso ali naquele dia na praia. Eles foram impactados com a maior crueldade possível que possa existir, com alguém que era justo e que eles amavam muito. Aquilo ali é o que estava acontecendo. Eu selecionei aqui, amados, 2 momentos que eles passaram com eles. São muitos. Mas eu separei 2, porque não dá, com pouco tempo, tantas coisas para contar. Nós teríamos que ficar vários cultos falando aqui de cristologia, falando de tudo que Jesus fez. Mas o momento que eu separei, lá em Marcos 12, 13 até 17, que foi quando Jesus, ele estava chegando ali no lugar. Eu vou ler só para vocês os versículos, se vocês quiserem acompanhar, acompanhem, senão eu vou ler os versículos aqui. Foi sobre aquela situação que colocaram Jesus acerca dos impostos. Olha só o que acontece naquele lugar. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que lhe apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que não te importas com o que seja, porque olhas a aparência de homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho que é de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei aqui um denário, para que eu veja. E lhe trouxeram. Então ele pegou e lhe disse: Quem é esta esfinge que está na inscrição? E responderam: de César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Todo mundo se admirou dele. E os discípulos também se admiraram dele. Aqui, amado, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui Jesus usa de uma ferramenta que naquela época era muito importante. Ele usa de retórica. Retórica é a arte da eloquência. Naquele momento ali, quando cercaram ele, tentaram pegar ele de alguma forma, ele faz o seguinte: traz uma moeda aqui. Olha aqui, ele não falou nem da moeda. Olha atrás, ele falou: traz uma moeda aqui. Traz aqui. Chama assim os discípulos agora. Vou pegar o mestre. O que ele vai responder agora? Ele: traz uma moeda para mim aqui. Ele não falou: vai ver o que tem numa moeda. Olha que habilidade, que retórica. Ele pega a moeda. O que está aqui? Que esfinge que está aqui? É de César. Se é de César, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, imagina os discípulos ali: meu mestre, eu sabia que eles não iam conseguir pegar ele. Nossa, você viu ali como é que Jesus fez? Você viu ali? Porque esse negócio de falar, amados, esse negócio aqui de discurso, esse negócio de, para aquela época, eles estudavam muito isso. Chegar naquele momento diante daqueles homens que ali foram todos já preparados ali para poder pegar ele, e ele sai e ainda sai falando do reino de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Ele sai bem e ainda fala do reino do Senhor. Os discípulos ficam maravilhados, o povo se admira com tamanha sabedoria, com tamanha intrepidez no falar, que eles, quem foi fazer isso com ele, sai de perto, tipo assim: perderam, já era para nós. Isso eu estou dizendo, amados. Poderia aqui mencionar para vocês uma cura, poderia dizer para vocês de várias outras coisas, mas isso também traz admiração. E esses discípulos ali naquele lugar sentiram isso.
Que bom que está do lado desse homem. Oh, que glória! E eles fazem. O segundo momento que eu separei aqui, para mim esse aqui é o grande milagre, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles, quando você leu um pouquinho aqui no começo, os discípulos tentaram resolver. Falaram: vamos mandar eles embora. Não, dispersa esse povo. Não nos bastam 200 denários para comprar pão para toda essa gente aí. E aí, Jesus já sabia o que fazer ali. Ele já sabia. E aí, um menino que aparece com 5 pães e 2 peixes naquele lugar, ele leva aquilo para esse encontro com Jesus, e Jesus usa desses 5 pães e 2 peixes para fazer o grande milagre da multiplicação. 5.000 pessoas, 5.000 homens, não contabilizavam as mulheres e as crianças, e todo mundo come, se farta e ainda sobra, ao ponto deles dizer: esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Isso impactou demais todo mundo. Mas e os discípulos? Que tremendo aquilo. Aquele monte de gente lá naquele lugar, todo mundo comendo, e o pão só sendo multiplicado, os peixes sendo multiplicados, as pessoas se fartando ali. Esse é o mestre. Esse é o mestre. Como que alguém poderia imaginar que quando ele fala: tem alguém aí que tem alguma coisa? Tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Ele ia fazer essa grande multiplicação. Eu contei aqui, estou tratando aqui com vocês de 2 momentos, diante de tantos momentos que eles viram. Tantos foram os momentos que aqueles discípulos presenciaram ali, junto com o Senhor, dos milagres que ele fazia, das coisas que ele falava para eles, só entre eles ali. Filipe um dia diz: Senhor, nos mostra a Deus. Ele fala assim: olha para mim, estou com vocês todos os dias. As coisas que ele ensinava para eles o tempo inteiro, fechava ali a roda e conversava com eles. As coisas que eles faziam quando eles estavam junto com o povo. Eles experimentaram amor? Muito. Eles experimentaram o poder de Deus? Também. Eles experimentaram fé, milagre, a sabedoria. Eles tinham isso todos os dias e todo o tempo. Mas Jesus também disse para eles: mas será necessário, que tudo que estava escrito a seu respeito nas leis de Moisés, dos profetas e dos salmos, viesse a ser cumprido. Glória a Deus. E essa era a parte difícil, que os discípulos ainda, por ter passado todo esse momento, ainda não estavam preparados. Preparados no sentido que Jesus já vinha nos preparando, mas a essência do ser humano ali não tinha condição de ver tanta coisa acontecer, e a gente imaginar que eles poderiam sair dali bem, não é verdade, cumpriu no mestre e acabou. Eles acompanharam tudo o que aconteceu, e Jesus é preso. E na noite em que Jesus ali foi preso, lá em Mateus 26, 47, na noite em que Jesus foi preso, até aconteceu o fato de Pedro sair em desespero ali e agredir um dos soldados.
Pedro, quando Jesus é preso, ele chega a conversar com Jesus e Jesus diz para ele assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes ainda. E Pedro, quando começa a ser indagado, naquele processo em que Jesus é preso, no momento que ele vai até o seu julgamento, que ele começa a passar por tudo aquilo, verdadeiramente o que Pedro faz para proteger a sua própria vida? Ele nega ao Senhor Jesus. E o ponto que quando ele ouve o galo cantar, ele lembra do que o mestre disse para ele, e Pedro chora amargamente. Lucas 22, do 60 ao 62. Ele chora amargamente. Esse amargamente é algo de uma profundeza. Quando o galo canta e ele lembra que Jesus falou para ele: olha, em todo esse processo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo canta e ele ouve, ele chora muito. Mas quando Jesus chega ali diante dos seus acusadores, e o pastor falou isso aqui antes, quando ele chega ali naquele lugar, eu imagino que os discípulos possam até ter pensado, ou as pessoas: esse homem fala bem, esse homem fala bem. Quando ele chega lá diante, ele vai saber se defender, ele vai usar do seu discurso e vai ali se defender para dizer que ele não é aquilo que eles estão dizendo que ele é. Mas Jesus fica calado, mudo. Mateus 27, 12, ele fica mudo, como uma ovelha que está indo para ser abatida. Ele fica mudo, ele não defende nada. Você já imaginou os discípulos que viam o Senhor falando com todo aquele jeito dele falar, com aquele jeito que ninguém pegava ele, quando vão tentar julgar ele, ele poderia se defender, e ele não se defende, ele fica mudo. Ele fica mudo ao ponto do governador admirar ele, porque ele fica mudo. E Jesus é condenado para a cruz. E ali, quando ele chega naquele lugar, o pastor ele foi me antecipando, quando ele chega naquele lugar em que eles têm que decidir por Barrabás ou por Jesus, aquela multidão, quando é perguntado, eles defendem que eles soltem a Barrabás. Mas você já imaginou que no meio de multidões as pessoas se repetem? E de repente naquele lugar ali, pessoas que viram o milagre da multiplicação dos pães, que de repente até comeram daquilo dali que ele proporcionou, estava no meio daquela multidão gritando: solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E os discípulos, quando veem tudo aquilo, que injustiça, que injustiça estão fazendo com o nosso mestre, que injustiça estão fazendo com aquele homem não deveria estar ali naquele lugar, aquele homem não deveria estar, é um homem sério, justo, é um homem de Deus, é o Filho de Deus que está aqui nesse lugar. Os discípulos passam por tudo isso daí, eles veem tudo isso acontecendo. E quando Jesus está na cruz, quando todo o pecado do mundo está sobre ele, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Como que os discípulos entenderam isso naquele momento? Irmãos, foi muito forte. Foi muito forte. A pancada foi dura demais. Foi muito dura. E Pedro nessa hora já tinha passado pelo processo da negação.
estava chorando amargamente, as mulheres ali diante da cruz, os discípulos, alguns se dispersaram diante de toda aquela situação, tudo que eles cantavam, glorificavam, eles se divertiam, tudo aquilo dali, naquele lugar agora, acontecendo naquele momento. O Senhor, depois de ter sido açoitado por quase 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, carrega uma cruz, que depois é dividida com o Simão Cirineu. E Jesus entrega o seu espírito e morre. Glória a Deus. Naquela cruz. Mas sabe o que acontece? Ele ressuscitou. Irmão, ele ressuscitou. E sabe aonde ele vai? Ele vai para a praia, irmão. Ele vai lá na praia encontrar os seus discípulos amados. Ele passou por tudo que ele tinha que passar. Ele cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, as veterotestamentárias, ele cumpriu todas ali naquele lugar. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele ficou quieto, sabendo que aquele momento era glorioso, era para o futuro, era para sempre, era para a eternidade. E ele, quando vê os seus discípulos caídos, sofrendo, tristes, amargurados, ele vai lá na praia. Ele vai lá na praia porque ele sabe que ali começou a boa obra e que ela não ia terminar ali não. Ele ia voltar para lá, ia cuidar deles antes de subir para o céu. E quando ele encontra com Maria, que ele sai do sepulcro, ele tem a Maria, não me agarra não, porque eu não voltei para o céu ainda tenho algumas coisas para cumprir. E o que cumprir era tratar daqueles homens que estavam ali. E ali na praia tinha um homem que tinha um dínamo de energia, de fé, de explosão. Esse homem chamava Pedro. Ele estava ali, sem roupa, pescando, triste, amargurado, por tudo que aconteceu, por tudo que ele viu, porque ele, pela sua negação, ele estava ali. E Jesus vai lá. E quando Jesus chega na praia, que ele encontra com Pedro, ele interroga Pedro. É como se fosse uma conversa no tete a tete. Ele chama Pedro para conversar. Eu acredito, Abner, que é um dos momentos mais intensos ali na Bíblia. É a hora que ele conversa com Pedro. Ele chega em Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Amados, eu por várias vezes, nesses 20 anos de crente, eu escutava dizer que Jesus falou com Pedro 3 vezes, que era uma vez por cada vez que Pedro negou. Mas aí, essa semana, que eu estava preparando esse texto, antes do pastor me chamar, eu fui agraciado com uma palavra em um livro de Grant Osborne, o Aspiral da Hermenêutica, uma leitura obrigatória do seminário teológico. E ele retrata esse momento que Pedro viveu junto com Jesus. Eu falei: Senhor, isso é demais, isso é de Deus. Ele diz ali que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta em ágape. O livro de João é escrito no grego. E no grego existe 4 formas de se representar a palavra amor. Mas quando é traduzida para o português, tudo vira amor. Mas quando Jesus fala com Pedro, ele pergunta em ágape: Pedro, tu me amas? Mas Pedro responde em filéu. E filéu é uma espécie de amor de admiração. Não é de uma profundidade de amor. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Em ágape. Na tradução grego é ágape, mas Pedro
responde: infiel. Eu não consigo imaginar essa situação de Jesus estar andando de qualquer forma, tratando de um assunto tão importante para o seu ministério. Eu imagino alguma coisa do tipo Pedro olhando para baixo. Pedro estava sofrendo com essa situação, que ele não conseguia olhar nem para o mestre. Eu imagino porque ele não conseguia responder para o mestre naquele jeito que o mestre estava esperando que ele respondesse. E ele responde: sim, Senhor, como eu só admiro, Deus. E Jesus insiste com ele. E na terceira vez, quando Jesus pergunta, está lá em versículo 17: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, quando Jesus indaga Pedro, ele vai até o nível de Pedro, para falar com Pedro do jeito que Pedro estava falando. Ele chega ali e fala: Pedro, tu me amas? Em ágape. E Pedro se entristece, mas quando ele se entristece, ele rompe com aquilo que estava amargurando a vida dele, com aquilo que estava travando, com aquilo que não deixava ele romper, que não deixava com que ele cumprisse o que ele veio para cumprir, aquilo que estava fazendo com que ele ficasse preso naquilo que aconteceu no passado. E ele pega e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Era isso que faltava. Ele responde em ágape. E quando ele responde em ágape, acaba o interrogatório. Era isso que eu queria ouvir de você. Era isso que faltava. E naquele momento há um realinhamento do que Deus tinha para a vida de Pedro. Há um realinhamento. E Pedro se volta. Tanto é que em Atos, quando se cumpre aquilo que Jesus disse, que eu vos enviarei o Espírito Consolador, lá no comecinho de Atos 2, a descida do Espírito Santo, e no Atos 3 fala do discurso que Pedro fez, e mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Como que aquele homem era importante para o ministério que tinha que vir a ser cumprido. O testemunho dos discípulos foram tão importantes, de todos eles, de todos os discípulos que foram envolvidos nesse chamado do Senhor, que por séculos o testemunho de quem ouvia, de que alguém contava, se perdurava ainda. Não, nem doutrina escrita, não tinha ninguém ainda que tinha parado para escrever. Passa-se todo um processo até que se comece a escrever sobre a doutrina cristã, de tão forte que foi o testemunho daqueles homens. Mas Jesus sabia que precisava ainda, antes de subir, de tratar com eles. E eu, amado, quero concluir aqui, nessa noite agora, junto com vocês, dizendo o seguinte: se tem alguma coisa nas nossas vidas, se tem alguma coisa que ainda nos prende, que não nos deixa que nós venhamos a cumprir o que Deus tem para nós, que seja um entristecimento, uma circunstância, uma dificuldade, que nós venhamos a enfrentar no dia a dia. Talvez aquelas que você já venceu só sirva para ser como experiência, mas para aquelas que ainda estão, ou para aquelas que virão, ou aquelas que ainda estão te magoando,
ou estão fazendo com que você não tenha vivido tudo que Deus tem. Eu vou dizer para você, Jesus, Ele está com você, como se estivesse ali com Pedro naquela praia, e dizendo para você: tu me amas? E o seu eu te amo, Senhor, rompe com todas as cadeias. Porque eu vou dizer, o que Deus separou para a tua vida, o que Deus tem para você, há de se cumprir. Há de se cumprir. Você vai ter que ter essa mesma indignação que teve na vida daquele homem. Quando Jesus estava diante dele, sabe que eu te amo, Senhor. E quando você toma essa atitude, é como se você rompesse com tudo e falasse assim: olha, não importa mais o que o diabo tem me acusado, não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o que estão falando de mim, eu sei o que Deus tem para mim, e eu te amo, e Ele vai te responder: então apacenta as minhas ovelhas. Ele vai responder: então cumpre o chamado que um dia eu coloquei no teu coração. É isso que Ele vai fazer na sua vida.